Olá, eu sou o Rangel Nunes e esse é o canal Papo de Programador. E agora nós vamos começar o quarto episódio do curso de Banco de Dados com PostgreSQL. Nesse episódio a gente vai comentar sobre um dos comandos mais importantes da linguagem SQL, que é o comando select, tá? Então nós vamos discutir sobre ele, sobre sua sintaxe, algumas cláusulas, sobre condições, né? Várias opções que esse comando tem pra gente, tá? Claro, como é um comando bem extenso, a gente vai ter muito mais coisas para falar sobre ele, a gente não vai ficar só nessa aula, principalmente quando a gente chegar numa aula específica sobre junção de tabelas, né? Que é uma outra coisa que faz parte do dia a dia do programador, do projetista de banco, do DBA, de algum profissional especialista que faz uma consulta ad hoc aí, tá? Então a ideia é que todo mundo aprenda como fazer uma consulta, né? Inicialmente nós vamos fazer consultas que a gente considera consultas unárias, né? Ou seja, consultas aplicadas em apenas uma tabela. E posteriormente vamos discutir um pouco mais sobre as opções, né, de junção e outras opções dos comandos SQL. Então, pessoal, aproveito para convidar mais uma vez para que você se inscreva no canal, tá? Lembre-se sempre de deixar um joinha, curta esse vídeo, tá? Ative as notificações para você ficar sempre recebendo as novidades aqui do canal. Compartilhe, discuta com os amigos, né? Traga comentários para dentro do nosso canal para motivar com que a gente discuta coisas que são interessantes para vários profissionais, tá? Então vamos junto e vamos continuar mexendo com o nosso querido PostgreSQL, tá? Vem comigo. Então, galera, chega de papo. Vamos conhecer o nosso comando select, né? O último comando que a gente está trabalhando da DML, a gente já viu insert, já viu update, já viu delete e agora a gente vai ver o select, tá? Bem, o comando select ele é usado quando você quer consultar dados que estão nas tabelas, que estão armazenados. Eu diria até que esse é o comando mais importante mesmo da linguagem SQL, né? Porque a gente cria um banco com a finalidade de armazenar esses dados e depois recuperá-los para gerar conhecimento, correto? Então, esse comando ele serve para retornar linhas de uma tabela ou apenas algumas colunas da tabela ou de uma visão de banco de dados, né? Que é um conceito também que nós vamos trabalhar um pouco mais na frente neste curso, tá? Então, vamos ver aqui a sintaxe do comando select. Então, para você fazer o comando select, você escreve select. Se você quiser mostrar todos os atributos da tabela, todas as colunas que a tabela tem, você bota asterisco. Então, select asterisco from e o nome da tabela que você quer consultar. Ou então, né, ao invés do asterisco, você pode usar uma expressão como, por exemplo, as consultas que você quer ver. Né? Ou os atributos, desculpa. Então imagine aqui cliente. Se você quiser mostrar todos os atributos aqui de cliente, você botaria o comando como se fosse assim, ó, select asterisco from cliente. Entretanto, se você quisesse apenas o CPF e o nome dos clientes, você escreveria select CPF, vírgula, nome, os atributos são separados por vírgula, from cliente. Beleza? Vamos ver isso no PostgreSQL, tá? Então, o que eu vou fazer? Como na última aula a gente usou o comando delete from para remover todas as linhas, nós vamos inserir novos registros aqui, tá? Então eu estou inserindo aqui 6 novos clientes, ok? Então vou inserir, ele inseriu para mim. E agora eu tenho todos os nossos clientes. Então agora, antes da gente vir aqui, né, clicava com o botão direito, via o barra de dados e mandava exibir os dados. Isso aqui é o Postgre fazendo um select pra gente, ele está retornando os dados. Olha, ele tem até aqui, ó, o comando montado. Então a partir de agora nós não vamos mais clicar aqui com o botão direito. Só se for uma consulta bem rápida, que a gente tiver com um pouquinho de preguiça de digitar, né? Mas vamos fazer aqui. Então eu quero consultar todos os atributos de cliente. Então eu venho aqui e escrevo select asterisco from cliente, tá? Então eu vou selecionar isso aqui e vou executar. Então aqui eu tenho, ó, os 6 clientes cadastrados, ok? Bem bacana.
Mas e se eu não quiser todos os atributos? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Se eu estiver interessado, por exemplo, em só o nome e a data de nascimento, para eu montar a lista de aniversariantes do mês, né? Então eu faria assim, ó, select o atributo que eu quero, nome, o outro atributo que eu quero, que é data de nascimento, separados por vírgula, data, nascimento, aí from, cliente, normalmente, beleza? Então aqui, ó, eu vou selecionar esse comando e eu vou executar. Ele me retornou 6 linhas novamente, porque eu tenho 6 clientes cadastrados. Entretanto, agora ele descartou as outras colunas que eu não tenho interesse e só me mostrou as que eu quero, os nomes dos clientes e as datas de nascimento. Beleza? Massa, né, galera? Então, vamos voltar aqui. Uma opção que nós temos dentro do select é o distinct, a cláusula distinct. Por quê? Porque em algumas situações a gente tem registros ou linhas que estão duplicadas, tá? E eu quero mostrar o resultado sem ter resultados duplicados. Então, por exemplo, eu posso ter aqui um select distinct e uma sequência de atributos aqui, ou um atributo from tabela. Então imagine que eu tenho essa tabela cliente e eu poderia dizer assim, eu quero mostrar os clientes, mas se tiver cliente com nome repetido, descarta, mostra só um, né? E a gente tem exemplo disso no nosso banco, tá? Então eu vou escrever select distinct nome from cliente. Vamos lá olhar, ó. Se a gente vem aqui no Postgre, a gente vai observar por esse select asterisco from cliente que nós temos, ó, Maria e temos Maria. Nós temos Maria 2 vezes, então eu tenho 6 registros. Então se eu quiser mostrar os nomes, mas sem duplicatas, então a gente já aprendeu que para eu buscar apenas um atributo, eu não uso o asterisco, eu boto o nome do atributo que eu quero, então eu quero mostrar os nomes. Aí eu venho aqui e coloco select nome from cliente. Se você fizer só assim, tá? E executar, ele vai mostrar para mim todos os 6 clientes, mas aparece aqui Maria e a Maria novamente. Então, se eu quiser que os nomes repetidos não apareçam, as réplicas não apareçam, então eu escrevo a cláusula distinct, tá? Então distingua o nome, né? Distingua o nome. Aí eu venho aqui, ó, e agora só está aparecendo 5 registros e aparece uma Maria. Então isso no dia a dia é muito interessante, que a gente nós temos nos nossos bancos de dados muitas vezes cadastros anômalos, né? Cadastros que tem muita anomalia, muita redundância, cliente cadastrado várias vezes, né? E assim vai. Então na parte, até quando a gente chegar lá na frente, que a gente vai trabalhando, por exemplo, com Data Science, que é uma pretensão que eu tenho aqui no canal, vocês vão ver que entre os pré-processamento de dados, uma das coisas que você precisa fazer é eliminar os registros duplicados. Então o Distinct ele pode nos ajudar nessa tarefa, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui à nossa aula. Uma outra coisa que é interessante se fazer numa consulta é filtrar os resultados. Porque, por exemplo, eu estou retornando aí sempre select asterisco from cliente, então estou mostrando todos os clientes cadastrados. Se eu tiver 1 milhão de clientes, quando eu executar o comando select, ele vai me mostrar tudo. Mas eu não estou interessado nisso. Em algumas situações eu estou interessado numa condição, então eu uso essa cláusula where e apresento uma condição para a tabela, tá? Para que, se essa condição for verdadeira, ele me retorna um determinado conjunto de registros, tá? Então vamos imaginar que dentro dessa cláusula eu posso utilizar, por exemplo, operadores de comparação, que na maioria das linguagens de programação, né, de alto nível, a gente está sempre usando isso, né? Então a gente temos operador de maior, maior igual, menor, menor igual, igual, diferente. E é bom atenção assim, que diferente pode ser feito de duas formas, né? Dessa forma aqui ou dessa forma aqui, o SQL aceita ambos. Então imagine novamente aqui, ó, a tabelinha de cliente. Imagine que agora eu estou listando todos os atributos de cliente, mas com uma condição.
eu quero aqueles clientes que nasceram antes do dia 1º de 1 de 2000, os clientes mais velhos, digamos assim. Então eu tenho que botar agora uma condição, então eu insiro a cláusula where e na frente da cláusula where eu coloco a minha condição. Então, por exemplo, se na minha condição é saber quem foram os clientes que nasceram antes dessa data, então eu pego o atributo data de nascimento e se é antes, então a data de nascimento tem que ser menor do que essa data parâmetro. Vamos testar lá para a gente ver, tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar todos os atributos da tabela cliente e vou colocar a minha condição, onde a data de nascimento for, menor do que 1/1/2000. Então, quem nasceu antes de 2000 vai aparecer nesses resultados aqui. Então, vamos olhar aqui. A gente olhou, ó, que o João nasceu em 99, a Michelle nasceu em 87, a Leci nasceu em 69 e a Maria nasceu em 90. Então, nós temos todo mundo que nasceu antes. Veja que se eu não inserisse a condição, só executasse o comando, por exemplo, até aqui, e tentasse buscar, apareceria, por exemplo, o Rangel, que nasceu em 2000, e eu quero pessoas que nasceram antes de 2000. Eu eliminaria essa Maria aqui, que nasceu também em 2000, né? Então, nós filtramos os resultados baseado na condição que a gente quer. E aí eu posso utilizar, né, desses operadores aqui de comparação, né? Além disso, eu posso usar os meus operadores lógicos, que também são operadores muito usados em linguagem de programação. Nós temos o AND, o OR e o NOT, por exemplo, tá? Então, o AND ele é utilizado para que o SQL avalie o seguinte: se eu tiver duas condições, ele só vai retornar o resultado se essas duas condições forem verdadeiras. Já o OR, ele retorna os resultados se apenas uma das condições forem verdadeiras. E o NOT, ele nega a condição. Então vamos ver um exemplo aqui. Então eu poderia colocar uma condição AND dizendo assim: eu estou interessado que na minha consulta retorne apenas o CPF e o nome dos clientes, onde daqueles clientes que nasceram, tiveram a data de nascimento entre 1/1/1960 e 31/12/1990. Então aqui, ó, tem o AND. Isso quer dizer para mim que ele sempre vai avaliar se essas duas condições forem verdadeiras. Então, digamos que um cliente nasceu em 2/1/1960. Ele vai ver 2/1 é maior do que isso aqui, do que 1/1. Então ele satisfaz essa primeira condição. Agora vamos ver a segunda condição. 2/1 é menor ou igual do que essa data aqui? Então ele satisfaz a condição. Se as duas satisfazem, então ele executa. Então vamos lá. Eu vou pegar isso aqui, vou copiar esse comando e vou trazer para cá. Lembrando que toda vez que a gente faz uma cópia, é sempre bom a gente mexer nas aspas aqui, porque ele buga algumas das aspas. Nesse último caso ele não bugou. Opa, é porque eu copiei no lugar errado, mas eu vou vir aqui novamente. Então, ó, vou substituir essas aspas aqui, vou só corrigir. Ok. Corrigir. Beleza, então aqui ele vai me mostrar o CPF, o nome dos clientes que nasceram nesse intervalo aqui. Então a gente vem e executa, e aqui ele mostrou, ó, Michelle, Leci e Maria foram as pessoas que nasceram entre 1960 e 1990. Muito legal, né? A gente poderia, então, fazer várias coisas com esses operadores lógicos dentro do que a gente precisar em SQL, né? Tem muita coisa que a gente utiliza, né? No dia a dia a gente utiliza muito esses operadores lógicos, tá? Nós temos também operadores especiais, como o is-null e is-not-null, tá? Então, por exemplo, a gente pode utilizar o is-null quando a gente quiser, por exemplo, mostrar alguns registros que tem um determinado atributo que está nulo, ou seja, que não foi colocado valor para ele. E o is-not-null, o contrário.
onde aquele valor persiste, existe um valor para aquele atributo. Então, se você verificar aqui, ó, na tabela de cliente, lá esse atributo ativo, ele é um atributo que tem default, mas ele não está definido como not null, então ele aceita valores nulos. E eu, de propósito, inseri alguns registros na tabela cliente com o ativo null. Então, se eu colocar isso aqui, ó, select asterisco from cliente, onde ativo is null, ele vai me mostrar apenas os clientes onde esse atributo lá tiver nulo, ou seja, não tiver nem false e nem true, tá? Vamos testar isso aqui. Então vamos ver aqui no PostgreSQL como é que isso se comporta. Então eu vou vir aqui, ó, select asterisco from cliente, opa. Aí já que se eu vou botar uma condição, eu sempre boto o where, onde, aí eu vou pegar o atributo que eu quero. Então o atributo que eu quero avaliar é esse cara aqui, ó, ativo is null. Isso quer dizer que ele vai me retornar todos os clientes, mas apenas aqueles clientes onde o atributo ativo estiver nulo, tá? Então eu venho aqui, ó, e olha só, o atributo nulo ativo está para a Maria e para o João, então ele me mostra. Já o is not null é o contrário, então se eu botar aqui, ó, is not null e executar, ele me mostrou todos eles que tem true ou false, mas não nulo. Então não apareceu agora, por exemplo, aquela primeira Maria e o João. Ok? Beleza, galera. Um outro operador muito interessante no dia a dia da gente é o operador in. É como se fosse um operador de conjunto, né? Ele é utilizado quando você deseja consultar uma tabela, filtrando o valor a partir de uma lista de possibilidades que você tiver. Então imagine aqui, ó, eu tenho aqui a tabela de cliente que tem esses atributos e eu quero selecionar apenas os clientes que se chamem Rangel ou Maria. Bem, o in, ele funciona assim, faço select asterisco from cliente normal, aí eu boto o where, que é a minha condição, e coloco o atributo que eu quero comparar. Então eu boto onde o nome estiver dentro dessa lista aqui. É como se fosse um conjunto e que você visse lá no fundamental se aquele elemento, se aquele nome pertence ou não pertence a esse conjunto aqui, está contido ou não está contido nesse conjunto, tá? Então vamos testar isso na prática e fazer uma comparação, por exemplo, com o uso do operador OR. Então vamos lá, ó. Eu vou vir aqui no Postgre e vou dizer, eu quero apenas as pessoas que se chamam Rangel ou Maria, né? Então eu venho aqui, ó, select. Primeiro nós vamos fazer com o operador in, que é o que a gente está vendo. Então eu quero todos os atributos de cliente onde o nome está dentro dessa lista que eu vou passar. Então eu quero que seja ou Rangel ou Maria. E aí, se eu quisesse botar mais, João, Lessi, Michele, ele mostraria também, tá? Então eu vou vir aqui, vou executar, ok? E agora ele me mostrou, ele mostrou 2 registros de Maria porque a gente viu que tem 2 Marias mesmo no banco, são 2 CPFs diferentes. Mas veja que aqui retornou 3 registros. Eu poderia fazer isso com o in, que é uma maneira que eu particularmente gosto de fazer quando me deparo com essas situações, ou eu posso fazer com o operador lógico OR. Como seria isso? Então eu poderia fazer a mesma coisa, eu vou selecionar da tabela de cliente apenas os registros que satisfazem a minha condição. Eu poderia botar onde o nome foi igual a Rangel ou o nome foi igual a Maria, tá? Então vamos selecionar isso aqui, ó, tenho 3 registros aqui. Se eu selecionar, os mesmos 3 registros aparecem. Basicamente é a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Acontece que vocês observam que quando eu uso o OR, eu preciso sempre informar novamente o atributo. Então vai ficar nome igual a Rangel, ou nome igual a Maria, ou nome igual a João, ou nome igual a Michele, e por aí vai. Então se eu tiver 10 comparações, eu vou escrever nome igual várias vezes. E aqui não, eu escrevo nome in e boto os valores para ele comparar dentro
do parênteses. Então é uma ótima opção quando a gente está fazendo consultas no banco de dados, ok? Outro operador bem interessante é o operador between. Between ele é utilizado para fazer consulta, onde você tenta buscar um valor para um atributo que está dentro de um intervalo, né? Então imagine aqui que você esteja interessado, por exemplo, em saber os clientes que nasceram. O between significa entre, né? Então você botaria entre uma data, end, outra data. Então eu poderia usar o operador end, lógico lá, mas teria que fazer data de nascimento maior ou igual a isso e data de nascimento menor ou igual a isso. Com o between eu não preciso repetir o atributo data de nascimento, correto? Então eu posso vir aqui, vou copiar aqui esse comando, vou trazer aqui para o meu PostgreSQL, vou colar, vou só corrigir aqui as aspas. Então muito cuidado se às vezes estiver dando erro e você está iniciando no curso de banco de dados e não sabe direito, é só sempre ficar atento para as aspas, ok? Então vou selecionar aqui, ó, e ele me retornou que a Michelle e a Maria nasceram nesse intervalo, porque ó, a Michelle nasceu em 87, que é maior do que 70 e menor do que 90, e a Maria nasceu em 90, mas é menor, né, do que 31, mas também se ela tivesse nascido nessa data também apareceria, porque é considerado um intervalo aí fechado, ok? Beleza, então vamos lá. Um outro operador muito interessante e útil no dia a dia é o operador like. Esse operador like ele é utilizado para buscar uma string dentro de um campo de valores textuais. Então nós temos valores varchar, como por exemplo o nome do cliente, tá? E ele utiliza 2 caracteres coringa que são muito interessantes. Então eu peço a atenção de vocês. Se vocês não entenderem bem esse comando, pause um pouco o vídeo, leia um pouco o texto do slide, mas isso é muito interessante. Observe, ele utiliza 2 caracteres especiais. O primeiro é o porcentagem, e aqui, pessoal, é um underline, tá? Então o porcentagem ele vai representar dentro de uma cláusula like, dentro desse operador, qualquer conjunto que represente nenhum ou então vários caracteres. Nenhum, um ou vários caracteres. Já o underline ele representa exatamente um caractere. Mas o que é isso, Rangel? Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Eu tenho essa tabela aqui e a gente viu que eu tenho 6 clientes cadastrados. E se eu quisesse saber, por exemplo, quais são os clientes que começam com a letra R? Porque nós estamos habituados a fazer consultas do tipo assim, ó, onde se chama Rangel, por exemplo. Mas se eu tentasse fazer assim, ó, select asterisco from cliente onde nome igual a R, por exemplo. Se eu tentar executar isso aqui, ele não vai me retornar nada. Por quê? Porque quando você fala para ele procurar clientes onde o nome for igual a R, ele está procurando um cliente que se chame apenas R, que não venha nada depois. Tá? E isso não me resolve o meu problema, porque a minha dúvida agora é, e se eu criar os clientes que comecem com a letra R? Poderia ser Rangel, Raimundo, Ricardo, Renato, né? Várias pessoas assim. Então eu faria usando o like e usando o operador, um dos operadores. Então, por exemplo, ó, se eu quiser consultar os clientes que comecem com a letra R, eu escreveria select asterisco from cliente, botaria a condição onde nome, aí eu boto o operador like, onde nome like, ou seja, onde o nome estiver de acordo com esse padrão que eu estou passando na frente. E olha o que eu estou passando, entre aspas eu boto, bem, eu não quero os clientes que comecem com a letra R, comecem, então a primeira letra é um R, e depois eu boto o porcentagem. Mas por que o porcentagem? Porque o porcentagem representa qualquer conjunto de 0 ou vários caracteres. Isso me diz o quê? Que poderia vir aqui depois do R qualquer coisa, entendeu? Então poderia vir um A de Rangel, um R de Renato, um I de Ricardo e por aí vai. Vamos testar lá como é que isso funciona. Então, se eu vier aqui, ó, e fizer novamente, então eu vou substituir. Já viu que isso aqui não deu certo, eu vou substituir. Então eu vou botar aqui onde nome
like, aí eu vou botar o padrão. Eu quero os clientes que comecem com a letra R, aí eu boto R e porcentagem. Então agora, ó, quando eu executar esse comando aqui, ele vai me retornar Rangel, porque só existe um cliente com a letra R dentro do banco, tá? Uma coisa que eu não lembro se eu falei nas aulas passadas, pessoal, que é muito interessante, e a gente vai tratar isso posteriormente também aqui dentro do curso, em aulas dedicadas a funções e operadores com strings mais específicas, é que o PostgreSQL ele é case sensitive, ou seja, ele faz diferença entre maiúsculos e minúsculos. Então, se eu tivesse botado o R aqui minúsculo, por exemplo, e tentasse executar, ele não me retornaria ninguém. Então, de propósito, eu coloquei aqui a letra R. Depois, quando a gente estiver trabalhando com funções, eu vou mostrar uma maneira de a gente contornar isso bem mais fácil. Então, ou seja, aqui eu retorno com o operador porcentagem quem são os clientes que começam com a letra R. Show de bola, né? E agora eu posso me perguntar a mesma coisa. E se eu tivesse interessado no seguinte, eu quero saber agora quem são os clientes que terminam com a letra A, tá? Se forem os clientes que terminem com a letra A, eu só faria substituir esse carinha aqui, ó. Então, ele tem que terminar e não começar com a letra A. E o que vem antes da letra A? Se é qualquer coisa, então é porcentagem. Então aqui, ó, na hora que eu consultar, ele vai me retornar as duas Marias. Rangel, e o underline? Eu coloquei aqui no slide, mas acabei de perceber que eu coloquei errado, né? O underline. Então, desconsiderem esse exemplo. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Imagine que você dissesse assim, olha, eu quero quero mostrar apenas os clientes que a segunda letra desse nome for um E, por exemplo. Bem, a primeira letra eu aprendi, mas a segunda letra não. Bem, a gente aprendeu que o porcentagem representa qualquer quantidade de caracteres, 0 ou vários. Mas o underline, ele significa exatamente um caractere. Então, ó, se eu quiser a segunda pessoa com o nome, eu vou fazer assim, ó. A segunda letra do nome, um E, eu vou fazer select asterisco from cliente, onde nome, like, aí eu vou passar o padrão que eu quero. Então, a primeira letra eu não me importo, mas tem que ser só uma letra, porque se eu botar aqui, ó, porcentagem, poderia vir uma porrada de letra antes. Então eu digo, não me importa qual é a primeira letra, contanto que seja exatamente uma, que é o que significa o underline. A segunda letra tem que ser um E, e depois do E pode vir qualquer coisa. Então esse padrão responde a minha pergunta, que é as pessoas, os clientes que têm a segunda letra do nome, uma letra E. Então eu vou vir aqui, ó, e vou executar. E ele me mostrou assim, ok? Então é um comando muito, mas muito útil mesmo. O similar to, ele é uma extensão do PostgreSQL ao like. Ele tem os dois operadores, os dois caracteres coringas, porcentagem e underline, com o mesmo significado do like, porém ele adiciona algumas outras coisas. Eu posso botar, por exemplo, colchete A-F representa que, por exemplo, qualquer caractere entre A e F. Então ele vai procurar caracteres A, B, C, D, E, F. Essa outra opção são caracteres que têm a letra A, E e F. Né? Não é um intervalo, e sim são letras específicas. E o circunflexo aqui significa a negação. Então como é que seria o similar to? Similar to seria, por exemplo, eu quero mostrar, por exemplo, aos clientes que comecem com a letra R ou M. Então seria assim, ó, select asterisco from cliente, onde nome similar to. Então onde tinha like, eu boto agora similar to e boto, entre aspas, o conjunto que eu quero comparar. Então aqui, nessa comparação de colchetes, ele considera que esse primeiro caractere pode ser tanto R como pode ser o M, e depois pode vir qualquer coisa. Então eu vou buscar aqui, ó, vou copiar, vou voltar para cá, para o PostgreSQL, vou só corrigir as aspas. Opa, vou corrigir as aspas aqui.
e vou executar. Então ele me mostrou quem é que começa com a letra R ou M. Bem, o Rangel com R, o M, a Maria com M, a Michelle com M e a Maria novamente com M. Então isso me retorna. E a negação seria, eu quero todo mundo que não... Então se eu botar um circunflexo aqui diz, quero todo mundo que não comece com essas duas letras. Quem são os clientes no banco que não começam nem com R e nem com M? O João e a Alessi, ok? Bem bacana também o uso do similar to. Um outro operador, uma outra cláusula bem interessante da SQL nas consultas é a cláusula order by. E como o próprio nome diz, ela serve para ordenar os resultados, tá? O uso dela é bem simples. Você vai fazer um select que você já aprendeu e depois você vai colocar order by coluna, ou seja, organize por um dado atributo da tabela, por uma dada coluna da tabela. A opção padrão é que ele ordena por forma ascendente, ou seja, do menor para o maior. Mas se você, então quando você quer organizar de maneira ascendente, você nem precisa informar nada. Você bota order by e o nome da coluna e o banco já vai fazer de forma ascendente. Entretanto, se você quiser fazer do menor ou do maior para o menor, você tem que explicitamente botar essa opção desk que ele faz de maneira decrescente. Então imagine aqui, se eu quisesse saber organizar os clientes pelo nome de maneira decrescente, ou seja, o nome maior para o nome menor. Então eu faria select asterisco from cliente, order by. Eu quero organizar por nome, né? Então order by nome de maneira descendente. Vamos fazer essa consulta lá na minha tabela de cliente no PostgreSQL para a gente ver o resultado. Então, ó, se eu tentar fazer isso aqui e executar, agora ele me retornou de maneira descendente, ou seja, do maior para o menor. A maior letra é R e a menor letra é J. Se você colocasse ASCII, por exemplo, ele me retornaria o contrário. Ou então, se você não informasse nada, o default é ASCII, então ele também retornaria do mesmo jeito, tá? Bem, muito interessante também o order by, ajuda muito a gente a organizar a exibição, o retorno dos nossos resultados, ok? O limite é uma cláusula também muito interessante. Ele limita a quantidade de registros que é retornado na consulta. Vocês estão ligados quando tem sites assim, por exemplo, que aparecem as últimas 10 notícias e tal? Eles podem utilizar, se eles usam um banco de dados relacional, pode usar a cláusula limite. Então, digamos, o limite ele funciona com select asterisco from, o nome da tabela, e você coloca limite e o número de registros que você quer que o select mostre. Se você não colocar nada, ele vai colocar o padrão que é all, então ele vai retornar todas as linhas. E o offset a gente vai já ver para que funciona. Então, por exemplo, se eu fizer assim, select asterisco from cliente, limite 1, ele vai retornar apenas uma linha de cliente, tá? Então vamos ver aqui, ó. Se eu fizer aqui, select asterisco from cliente, limite 1, vou consultar primeiro só até aqui, sem considerar o limite, e ele me retornou todo mundo, né? O Rangel vem primeiro aqui e a Maria aqui tá por último. Se eu botar limite 1, ele me retorna apenas Rangel. Ele pega a primeira linha do select e me retorna, beleza? Se eu quisesse mostrar três linhas, eu posso retornar. Uma outra coisa que é interessante é que o limite ele pode ser conjugado com o order by. Então, por exemplo, antes de eu usar o limite, eu posso dizer selecione todos os clientes, mas antes de selecionar, eu quero selecionar do mais velho para o mais novo. Então, do que nasceu primeiro para o que nasceu por último. Então, eu boto organize pela data de nascimento. Então, se eu quero do mais velho para o mais novo, então a data de nascimento tem que ser menor. Então, seria ASCII ou então nada, correto? Então, ó, se eu executar isso aqui, ele organizou. Então, o mais velho aqui dessa listagem é Alessi, que nasceu em 69. Mas, se eu quisesse saber, por exemplo, se eu fizesse a pergunta, eu quero mostrar o registro do cliente mais velho. Aqui está mostrando só organizado, mas eu quero apenas o cliente mais velho.
Então eu viria aqui, ó, e adicionaria limite 1. Então ele organizou primeiro pela data de nascimento e depois ele está limitando o resultado a apenas um registro, tá? Então aqui agora ele mostrou LSI, ok? Muito bacana, pessoal, muito legal mesmo a forma de a gente trabalhar com isso, tá? E o offset, ele pula a quantidade de linhas que eu defini aqui na frente. Então é como se fosse assim, ó, eu estou mostrando limite 1, eu quero mostrar só um registro, mas eu quero que você pule o primeiro da listagem, porque se você organizou aqui, ó, fez só o order by, ele mostrou primeiro o mais velho é LSI, depois a Michelle, depois a Maria. Mas eu quero que mostre só uma linha de cliente com o limite 1, só que eu quero que você pule a LSI, mostre o próximo. Então você dá um offset 1, pule uma linha. Então quando você executar, agora ele mostrou para mim Michelle, ok? Muito bacana, tá? Muito bacana o comando limite. Então pessoal, essa foi nossa aula sobre select. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou gostando muito que as pessoas estão dando um feedback bacana. Curtam esse vídeo porque ajuda a ter mais visualizações, esse conteúdo ele expandir mais. Inscrevam-se no canal, é muito importante que vocês se inscrevam, ativem as notificações porque isso vai fazer com que você sempre saiba que a gente criou um novo vídeo e postou no canal. Inclusive eu essa semana criei um canal, um Instagram também, Papo de Programador, você pode procurar lá e seguir, onde eu fico avisando para as pessoas quando publiquei um novo vídeo. Então eu aguardo vocês, bons estudos e seja bem-vindo ao próximo episódio, tá? Valeu, galera!